Moisés disse ao chefe das tribos de Israel: É isto que o Senhor ordena. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento, que ele era gago, né? Que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Quando uma moça que ainda vive na casa do seu pai fizer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por um compromisso, e seu pai se souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos de cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. Mas se o pai proibir, quando souber o voto, nenhum dos votos ou dos compromissos pelos quais o pai obrigou será válido. O Senhor livrará, porque o seu pai a proibiu. Se ela se casar depois de fazer um voto, ou depois dos seus lábios proferirem uma promessa precipitada, pela qual obriga a si mesma, e o seu marido o souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então os seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido proibir, quando souber, anulará o voto que a obriga, ou a promessa precipitada pela qual ela se obrigou, e o Senhor a livrará. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou obrigar-se por juramento a um compromisso, e o seu marido souber, mas nada lhe disser e não a proibir, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido os anular quando dele souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saíram de seus lábios será válido. Seu marido os anulou e o Senhor a livrará. O marido poderá. Eita, eu não sei. É difícil fazer um gaguejo. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a mulher obrigue a humilhar-se. Mas, se o marido nada lhe disser a respeito disso até o dia seguinte, com isso confirma todos os seus votos ou compromissos pelos quais se obrigou. Ela os confirma por nada lhe disser quando os ouviu. Se, contudo, ele os anular algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências de sua iniquidade. São essas ordenanças que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre homem e sua mulher, e entre um pai e a filha da moça, e a sua filha moça, que ainda vive na casa do seu pai. O Senhor disse a Moisés: Vingue-se dos midianitas, pelo que fizeram os israelitas. Depois disso, você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: não vou gaguejar de novo não. Dá a entender já que ele gagueja, então é mais uma intenção mesmo. Armem alguns dos homens para irem à guerra contra os medianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à batalha 1000 homens de cada tribo de Israel. 12.000 homens armados para a guerra, 1000 de cada tribo. Foram mandados pelos clãs de Israel. Moisés os enviou à guerra 1000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário, e as cornetas para o toque de guerra. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mataram todos os homens. Entre os mortos estavam 5 reis de Midian: Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas, e tomaram como despojo todos os rebanhos e bens dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas haviam se estabelecido, bem como todos os seus acampamentos. Tomaram todos os despojos, incluindo pessoas e animais, e levaram os prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos a Moisés, e ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel, e seu acampamento nas campinas de Moabe, frente a Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento. Mas Moisés indignou-se contra os oficiais dos exércitos, que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram conselhos de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Agora matem todos os meninos e matem também todas as mulheres que se deitarem com homens, mas poupem todas as meninas virgens.
Todos os homens que mataram alguém ou que tocaram em algum morto ficarão 7 dias fora do acampamento. No terceiro e no sétimo dia vocês deverão purificar vocês mesmos e a seus prisioneiros. Purifiquem toda a roupa e também tudo que é feito de couro, ou pelo de bode ou de madeira. Depois o sacerdote Eleazar disse aos soldados que tinham ido à guerra: Esta é uma exigência da lei do Senhor, que o Senhor ordenou a Moisés: ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo e tudo o que resiste ao fogo. Vocês terão que passar pelo fogo para purificá-los, mas também deverão purificá-los com água da purificação, e tudo que não resistir ao fogo terá que passar pela água. No sétimo dia, lavem as suas roupas, e vocês ficarão puros. Depois poderão andar no acampamento. O Senhor disse a Moisés: Você, o sacerdote Eleazar e os chefes das famílias da comunidade deverão contar tudo ao povo, e os animais capturados. Dividam os despojos entre os guerreiros que participaram da batalha, e o restante da comunidade daquilo que os guerreiros trouxerem da guerra. Separem como tributos ao Senhor de cada 500, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Tomem esse tributo da metade que foi dada como porção a eles, e entreguem-no ao sacerdote Eleazar como porção do Senhor. Da metade dada aos israelitas, escolham de cada 50, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Entreguem-nos aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os despojos que restaram da presa tomada pelos soldados foram 675 mil ovelhas, 72 mil cabeças de gado, 61 mil jumentos e 32 mil mulheres virgens. Caraca, muita gente. Muita gente não, muito animal e muita mulher. A metade dadas que lutaram na guerra foi esta: 337.500 ovelhas, das quais o tributo para o Senhor foram 675, 36 mil ovelhas, cabeças de gado, das quais o tributo para o Senhor foram 72, 30.500 jumentos, dos quais os tributos para o Senhor foram 61, 16 mil pessoas, das quais o tributo para o Senhor foram 32. Moisés deu tributo ao sacerdote Eleazar, como contribuição ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A outra metade pertence aos israelitas. Moisés separou dos combatentes, essa era a metade pertencente à comunidade, com 337 mil ovelhas. Não, 337.500 ovelhas. 36 mil cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16 mil pessoas. Da metade pertencente aos israelitas, Moisés escolheu de cada 50, tanto de pessoas como de animais, conforme o Senhor lhe tinha ordenado, e os entregou aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Então os oficiais que estavam sobre as unidades do exército, os líderes de milhares e os líderes de centenas, foram a Moisés e lhe disseram: Seus servos contaram os soldados sob o nosso comando, e não está faltando ninguém. Por isso trouxemos como oferta ao Senhor os artigos de ouro, dos quais cada um de nós se apossou: braceletes, pulseiras, anéis, selos, brincos e colares, para fazer propiciação por nós perante o Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles todas as joias de ouro, todo o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas que Moisés pesou 200 quilos. Peraí, milhares de líderes, centenas, Moisés, li errado. Todo o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor, pesou 200 quilos. Cada soldado tinha tomado despojos para si mesmo. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro, dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas, e o levaram para a tenda do encontro, como memorial para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que a terra de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Esbom, Eliale, Sebam, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram: se podemos contar com os servos do Senhor de vocês, deixem que essa terra seja dada a esses servos como herança. Não nos façam atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben: E os seus compatriotas irão para a guerra enquanto vocês estão aqui?
Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando enviei de Cades Barneia para verem a terra. Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas a entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia, e ele fez esse juramento. Como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saírem do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que lhes tinham desagradado com seu mau procedimento. E aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se nos lugares dos seus antepassados, e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se deixarem de segui-lo de novo, ele os abandonará no deserto, e vocês serão motivo de destruição de todo esse povo. Então se aproximaram-se de Moisés e disseram: Gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado, e cidades para nossas mulheres e para os nossos filhos. Mas nós nos armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas, até que tenhamos levado ao seu lugar. Enquanto isso, as mulheres e os nossos filhos morarão em cidades fortificadas para se protegerem dos habitantes da terra. Não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Não recolheremos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, uma vez que a nossa herança nos seja dada no lado leste do Jordão. Disse-lhes Moisés: Se fizerem isso perante o Senhor, vocês se armarem para a guerra, e se armados todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos da frente dele, então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. Esta terra será a propriedade de vocês perante o Senhor. Mas, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. Estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Construam cidades para suas mulheres, e crianças e currais para os seus rebanhos. Eu li errado. Construam cidades para suas mulheres e crianças, e currais para os seus rebanhos. Mas façam o que vocês prometeram. Então os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés: Nós, seus servos, faremos como o Senhor ordena. Nossos filhos e nossas mulheres e todos os nossos rebanhos ficaram aqui nas cidades de Gileade. Mas os seus servos, todos os homens armados para a batalha, atravessarão para lutar perante o Senhor, como meu Senhor está dizendo. Moisés deu a seguinte instrução acerca deles: ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias da tribo de Israelita: Se os homens de Gade e de Ruben, todos os armados para a batalha, atravessarem o Jordão com vocês, perante o Senhor, então, quando a terra for subjugada perante vocês, entreguem-lhes como propriedade da terra de Gileade. Mas, se não atravessarem armados com vocês, terão que aceitar a propriedade deles com vocês em Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam: Os seus servos farão o que o Senhor disse. Atravessaremos o Jordão perante o Senhor e entraremos armados em Canaã. Mas a propriedade que receberemos como herança estará deste lado do Jordão. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben e à metade da tribo de Manassés, filho de Josué, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, toda a terra de suas cidades e território ao redor delas. A tribo de Gade construiu Dibom, Atarote, Aroé, Atarote, Sofã, Jazar, Jogbeá, Bet-Ninra e Bet-Arã, como cidades fortificadas, e fez currais para seus rebanhos. E a tribo de Ruben reconstruiu Esbom, Eleale e Kiriataim, bem como Nebo e Baal-Meon. Esses nomes foram mudados, e Sibmar e deu outros nomes a essas cidades. É que eu li na verdade do meu, né? Bem como Nebo, Baal e Meon. E Sibmar. Aí tá ali. Esses nomes, todos eles foram mudados. Só que eu acho que é antes de Sibmar. Então, Sibmar eu acho que continua igual, mas... Elião, Criatim, Nebo, Baal, Meon. Acho que tudo isso mudou. E deu outros nomes a essas cidades. E descendentes de Maquir, filhos de Manassés, foram a Gileade, tomaram a posse dela e expulsaram os amorreus que lá estavam. Então Moisés deu a Gileade aos Maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou os povoados deles e os chamou Avote Jair. E Nobá conquistou Kenat e seus povoados e os chamou Nobá, dando-lhes seu próprio nome. Essas são as jornadas dos israelitas, quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles por etapas.
Os israelitas partiram de Ramsés no décimo quinto dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam o primeiro filho de cada um deles que o Senhor matou. O Senhor impôs castigo aos seus deuses. Os israelitas partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Partindo de Sucote, acamparam em Etã, nos limites do deserto. Partiram de Etã e voltaram para Pi-Airote, a leste de Baal-Zephon, e acamparam perto de Migdol. Partiram de Pi-Airote e atravessaram o mar, chegando ao deserto. E, depois de viajarem 3 dias no deserto de Etã, acamparam em acamparam em Mara. Partiram de Mara e foram para Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Eli e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam perto de Sim. Partiram de Sim e acamparam em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam em Alus. Partiram de Alus e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto de Sinai. Partiram do deserto de Sinai e acamparam em Kibrote-Hatavã. Partiram de Kibrote-Hatavã e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Ritmá. Partiram de Ritmá e acamparam em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam em Libna. Partiram de Libna e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Quelate. Partiram de Quelate e acamparam no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam em Arad. Partiram de Arad e acamparam em Maquilote. Partiram de Maquilote e acamparam em Tate. Partiram de Tate e acamparam em Terá. Partiram de Terá e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam em Bene-Zacã. Partiram de Bene-Zacã e acamparam em Orgigad. Partiram de Orgigad e acamparam em Jotibata, isso aí. Partiram de Jotibata e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zin. Partiram de Cádiz e acamparam no monte Orna, fronteiras de Edom. Por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu no monte Or, onde morreu no primeiro dia do 5º mês do 40º ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu, no monte Or. O rei cananeu de Arad, que vivia no Negueb, na terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Eles partiram do monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punon. Partiram de Punon e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Izé-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Izim e acamparam em Dibon-Gad. Partiram de Dibon-Gad e acamparam em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nas campinas de Moabe, eles acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Jesimote até Abel-Sitim. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra, destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos e derrubem todos os altares idólatras deles. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu dei a vocês a terra para que dela tomem posse. Distribuam a terra por sorteio de acordo com os seus clãs. Aos clãs maiores vocês darão uma herança maior, e aos clãs menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinho em suas costas. Eles causarão problemas para vocês na terra em que vocês irão morar. Então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. Glória a Deus. Triste porque eu acho que depois eles acabam realmente juntando a pessoa, tomando eles e não matando e tal. E aí dá ruim, porque todo mundo se corrompe, aí começa um monte de coisa horrível, sacrifício. Enfim, glória a Deus, aleluia, mais um dia.